multas mais salgadas para italianos residentes no exterior que não se inscreverem no AIRE, o Cadastro Geral dos Italianos no Exterior. Conforme o parlamento aprovou, agora recentemente, serão agora 1.000 € por ano, por pessoa, até o máximo de 5 anos, o que na conversão de hoje significariam 5.340, mais de R$ 340 por ano, por pessoa, vezes 5, daria 26 mil, quase 27 mil. Se é uma família aí que tem 2, 3 ou 4, dá para calcular o valor que isso representaria. Esse é o assunto que vamos discutir hoje em nossa Quattro Chiacchiere, da qual participam os advogados Cristiano Girardello, que também é colunista da revista Insieme, a doutora Cláudia Antonini, e a oficial do Estado Civil italiano em Roma, atualmente prestando serviço no Ministério do Interior, especialista nas questões de iure sanguinis, a doutora Francesca Barbanti. Nós que temos aqui dificuldades no exterior de inscrição no AIRE, a partir das transcrições que estão encalhadas aí, às centenas, nos cartórios na Itália, como é que fica essa situação, doutor Girardello? Pediríamos primeiro para o senhor que nos dá uma notícia sobre essa questão. Olá, primeiramente um abraço a todos, aos nossos, né, a nossa audiência, a você, sempre disposto a nos reunir, né, e nos prestar esse grande serviço à comunidade, e aos nossos debatedores, a Cláudia Antonini e a doutora Francesca, né? Bom, a gente gostaria de iniciar o ano, obviamente, dando boas notícias à nossa comunidade, né? Infelizmente, a gente faz uma chiacchierata, digamos, de férias, né? Trazendo uma surpresa que vai, de certa forma, assim, causar bastantes problemas, digamos assim, no seio da nossa comunidade. Por quê? Porque a lei do orçamento, né? A lei orçamentária, que, como acontece em quase todos os países, sempre sai no final do ano, para entrar em vigor no ano seguinte, para o ano de 2024, repristinou uma multa de uma lei de 1954, uma multa até então inaplicável e de valor, né, se convertido, né, das liras em euro, irrisório, mas inaplicável pela simples razão de não haver, para os comunes, não haver um incentivo para aplicá-la, né? Então a lei corrige esses rumos e traz um aumento significativo, de fato, nos valores, né? Por que para nós é bastante complicado isso? Para nós, residentes no exterior, e na prévia, quando a gente estava conversando, a doutora Francesca trouxe uma outra questão que ela vai falar com relação aos naturalizados, né? Porque nós sofremos, a gente sabe disso, está sempre denunciando isso, está sempre discutindo isso, nós sofremos por omissão do Estado, né? Não tanto tempo faz, nós nos reunimos aqui para falar dos chamados cidadãos fantasma, né? Que são aqueles cidadãos que, embora tenham tido a sua cidadania italiana devidamente declarada, né? Seja na via administrativa ou na via judicial, estão, como o Peron falou, no introito, com as transcrições paradas, ou, mesmo que as transcrições já estejam feitas, né, já tenham sido feitas, com as suas inscrições no AIRE paradas. Inclusive, nesse grupo eu me incluo, né? Embora o comune tenha feito as transcrições da minha família, está em mora com a inscrição no AIRE de todos do grupo desde o início de 2023. Né? Quer dizer, vai inteirar um ano agora, em janeiro, inclusive, né? Que nós estamos aguardando. Eu, inclusive, fui pessoalmente ao comune, conversei, e a resposta foi: não temos funcionário, não vamos fazer, ponto final. Né? E ao ir ao síndaco, ao gabinete do síndaco, para conversar, o síndaco não estava, mas o vice estava, falou: olha, infelizmente não temos o que fazer. São setores diferentes, a funcionária está aí há muitos anos, ou seja,
né? O que me assusta nessa lei é o seguinte, é que a possibilidade de lançamento oficioso dessa multa, né, que é per capita, inclusive menores, para cada ano, no máximo 5, por causa da prescrição ou decadência, né? Então, no máximo 5 anos, de multas que variam de 200 a 1.000 euros por não inscrição no AIRE, né? Nós temos uma providência do Estado que parece salutar, mas num cenário em que o próprio Estado é omisso, né, e corresponsável, né, digamos assim, por essa suposta omissão, né? Então, vamos ver o que dizem as colegas. Ficamos aí entre Silas e Caríbides, como diz o velho ditado jargão latino aí. Doutora Cláudia, o que a senhora diz sobre essa questão especificamente? Como é que devemos nos comportar? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, recém tivemos notícia, temos que aprofundar a leitura do que foi alterado, compreender onde isso vai se aplicar e de que forma, e entender que isso já nos causa dano há muito tempo. Veja bem, Peron, vou te lembrar da impossibilidade de algumas listas para eleitos no Comites não terem concorrido em virtude da falta de inscrição no AIRE. Não foi uma nem duas, e tu sabes muito bem. Né? O Rio Grande do Sul ficou com lista única, as pessoas com passaportes há 20 anos emitidos, mas que não puderam ser apoiadoras de uma lista ou de outra em virtude da inscrição não existir. Então, pode-se cobrar aquilo que não se consegue cumprir? Até que ponto isso vai acontecer? Até hoje, eu sempre instruí, e é uma coisa que faço sempre, porque quando eu concluo um reconhecimento de nacionalidade, a minha preocupação é trazer essa pessoa reconhecida para o patamar de cidadão. Né? Que ela compreenda o que isso significa, que ela entenda quais são as obrigações. Tanto a gente faz uma entrevista final só para isso, porque a pessoa entenda, eu tenho que manter meu endereço atualizado, eu tenho que comunicar as alterações, são coisas que eu tenho que fazer, as obrigações que eu tenho. Isso é uma coisa que nunca foi muito, como eu vou dizer, tratada pelos consulados. Há mais do que uma relação com o cidadão que está no exterior, uma repulsa ao cidadão que está no exterior, né? Uma má vontade no atendimento, um desejo de não ter diálogo. Então, como cobrar algo que nunca foi ensinado para esse cidadão, que nunca foi colocado como uma relação de troca? O cidadão traz a informação, o Estado pega a informação, faz aquilo que tem que fazer. O cidadão que não é orientado, que é maltratado, às vezes, porque não consegue ter acesso ao serviço público, e não é culpa do funcionário do consulado, você sabe qual é a minha posição sobre isso, né, Peron? O funcionário é uma vítima, como nós, eles têm um número insuficiente para atender a população. Então, não havendo essa atenção com o cidadão para que ele possa ter acesso, como você vai cobrar dessa forma? Sem nenhuma campanha de orientação, sem nunca ter tido... Eu nunca vi escreverem para o cidadão de uma forma clara sobre isso, cobrar essa atualização. Tem que se entender que a mente do brasileiro, quando faz isso, ela pensa com aquilo que está habituado do ítalo brasileiro. O ítalo brasileiro está acostumado com um sistema que não requer esse tipo de comunicação, né? Não funciona dessa forma para nós. Então, se você sabe, você está aqui como autoridade no país, você conhece a regra aqui no nosso país, você sabe que a pessoa vai ter um perfil que funciona dessa forma. Então, uma questão de boa vontade, você demonstrar para ela, explicar para ela que não vai ser assim a partir de agora, que com a Itália funciona diverso. Agora, cobrar imediatamente, sem nenhuma campanha de informação, me parece bastante hostil. Acho que isso vai ser estudado, vai ser esclarecido, não deve ser assim em todos os países, porque isso aqui não vale para o ítalo-brasileiro, né? Vale para o italiano e em todos os outros países. Vai ter que se entender como vai se aplicar em cada um dos países, que interferência isso vai ter. Nós sabemos de casos, Peron, por exemplo, de países em que não era nem possível ter as duas nacionalidades, né? Como é que isso vai acontecer? Né? Isso vai ter que ser estudado. Sobre a aplicação da sanção, tem alguns trechos ali que dizem que muitas vezes também depende do conhecimento. O cidadão tem que saber que tem um procedimento dessa forma.
Por outro lado, daí toco num outro ponto mais grave. Você lembra o caso da Calábria, dos cidadãos que todos diziam que residiam lá, recebiam uma aposentadoria que não era devida, porque omitiam o fato de estar no exterior? Eu entendo a necessidade de controle. Eu entendo os dois lados. Só que essas coisas agora vão ter que ser ponderadas, equilibradas e saber de que forma isso vai ser atuado. Por quê? Tem que se entender que a Itália funciona diverso na organização, que o número de pessoas que compõem uma prefeitura põe o orçamento dessa prefeitura. Isso é a questão relevante. Compõe o serviço público que essa prefeitura vai receber do Estado. Quantos médicos de família tem que ter aquela prefeitura? Tudo aquilo que a prefeitura tem que ter e que depende do Estado, depende desse número. Então, tem prefeituras que, para não cair em um número muito baixo, às vezes mantém o cidadão residente. Então, tudo isso, óbvio que tem que ser controlado, mas isso vai ter que ser feito com ponderação. Não é da água ao vinho, de uma maneira assim, violenta, que isso vai se resolver. É uma questão de educação do cidadão italiano no exterior, é uma questão de entender aquilo que tem que ser fiscalizado e aquilo que tem que ser instruído para que a pessoa tenha condições ela própria de cumprir com a sua obrigação. Mais ou menos é isso que eu penso sobre o tema. Obrigado, doutora Antonini. Vamos ouvir agora, eu sei que a especialidade dela é o terreno dela, a doutora Francesca Barbanti. Ela trabalha com isso, compreende a situação do ius sanguinis aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Gostaria, doutora, que vai falar em italiano, mas entende perfeitamente o português, que a senhora explicasse as razões de aumentar tanto uma multa dessa, deve ter um motivo para isso, que prejuízos isso o Estado tem, etc. E como é que poderia se conciliar com esses problemas que a doutora Cláudia e o doutor Girardello colocaram aqui, de pessoas que, obviamente, não estão pensando em lesar o Estado, não estão pensando nisso. Há um problema a ser resolvido, inclusive, no caminho. Né? Com a senhora a palavra, doutora Barbanti. Buonasera a tutti quanti, ringrazio per l'invito e ringrazio i miei amici Claudia e Cristiano e ringrazio per aver conosciuto Desiderio Peron e per questa opportunità. Voglio spiegare tecnicamente il funzionamento e anche il motivo di questa multa che è stata semplicemente aumentata in maniera molto consistente, ma chi va a colpire, cioè chi vuole colpire questo tipo di contravvenzione. L'iscrizione all'AIRE da parte dei cittadini italiani che si sono allontanati, sono andati a vivere all'estero, è stata sempre da parte dei cittadini solo italiani, cioè che nascono in Italia e poi vanno a vivere all'estero, è stata sempre in qualche modo evitata. Perciò c'è una natura in qualche modo che riguarda un po' la trascuratezza da parte dei cittadini italiani che vanno a vivere all'estero stabilmente, sto parlando di una vita stabile, di evitare questo adempimento burocratico che non ha solo dei risvolti burocratici semplici, ma coinvolge spesso e volentieri anche la questione delle tasse. Per questo motivo, secondo me, la ratio e l'aumento consistente che è previsto nella norma riguarda proprio i cittadini italiani che vanno a vivere all'estero stabilmente e non si iscrivono entro un determinato periodo, previsto sempre per legge, all'AIRE. Perciò non fanno questo dovere che è previsto dalla legge italiana. Ora, la questione invece dei cittadini che hanno anche un'altra cittadinanza
e che vengono riconosciuti italiani coinvolge i comuni che devono trascrivere gli atti di stato civile dei cittadini riconosciuti italiani. Perché se i comuni italiani non trascrivono gli atti di stato civile, i cittadini italiani e brasiliani, italiani e di altra nazionalità, non possono provvedere ad andare al consolato e dire: io sono cittadino italiano, ho l'atto trascritto in questo comune, chiedo di iscrivermi all'AIRE. Questo sta diventando il sistema più pericoloso, diciamo, perché la maggior parte dei riconoscimenti adesso è per via giudiziale, perché il consolato sta evitando di provvedere a riconoscere, perché quando riconosceva il consolato, l'iscrizione veniva fatta subito al consolato, l'iscrizione all'AIRE, perciò il consolato mandava al comune che doveva provvedere, al comune italiano, il pacchetto di atti di stato civile di chi era stato riconosciuto italiano con il modello di iscrizione all'AIRE che il comune doveva completare. I comuni sono molto in ritardo rispetto a queste pratiche, perciò esistono delle pratiche di cittadini italiani riconosciuti iure sanguinis dal consolato non ancora completate, ma questo è un problema del comune, non è un problema del cittadino, perché il cittadino non è in mora rispetto all'iscrizione all'AIRE, perché lui ha già formalizzato con il consolato. È il comune di ricezione degli atti di stato civile che trova ad essere in difetto rispetto all'adempimento che dovrebbe fare lui stesso, perché se non conclude l'iscrizione all'AIRE e non conferma al consolato che ha iscritto quel cittadino all'AIRE, la pratica non esiste, non viene conclusa, perciò non è accusabile e neanche quel cittadino non si trova in difetto e non deve pagare nessuna multa. Certo è che non è ancora, cioè sa di essere italiano, ma non ha la possibilità, per esempio, di fare il passaporto, perché il consolato non fa più il passaporto per queste pratiche. Se lo aveva fatto precedentemente, adesso si ferma, perché risulta un cittadino italiano che è solo per il consolato, a conoscenza del consolato, ma non lo è per lo Stato italiano. Perciò quei cittadini, poi verifichiamo, ma dal mio punto di vista, in una prima lettura, non possono essere coinvolti in questa multa. Ok? Spero di essere stata chiara. Intanto, dottoressa, scusa, dottoressa, va detto che la legge non entra in questa particolarità, non è vero? Isto è, a lei non entra nesse particolari, è omessa, né? Sì. Proprio perché non entra e parla di cittadini italiani che si trasferiscono all'estero e cittadini che dall'estero non si sono iscritti, sono sottintesi cittadini riconosciuti italiani, oppure che acquistano la cittadinanza italiana dall'estero, come per esempio quelli che lavorano al consolato, no? O presso organismi italiani. Ma loro praticamente con il consolato risolvono. Chi non risolve, chi non conclude, sono i comuni italiani. Di conseguenza, questi cittadini dall'estero e i cittadini che acquistano la cittadinanza italiana dall'estero non possono essere, secondo me, passibili di pagare la multa, perché chi tra l'altro deve fare l'accertamento sono i comuni italiani. Sono stata chiara in questo? Sì. Perciò non possiamo dire che sono i cittadini iure sanguinis che vengono
investiti di questo problema, proprio perché se il comune non adempie e non chiude il cerchio amministrativo dell'iscrizione all'AIRE, rimangono dei cittadini che sanno di essere italiani ma non sono iscrivibili all'AIRE, perché è il comune che li deve iscrivere all'AIRE dopo aver trascritto gli atti di stato civile. Perciò io da questo punto di vista non mi preoccuperei. Ecco. Doutor Cristiano Girardello, parece que as palavras aparentemente são de tranquilização a nós, isto é, a maioria que é ítalo-descendente, que fez a cidadania, reconhecimento por direito de sangue, não que tenha se transferido. O que o senhor teria a dizer, doutor Girardello? Olha, é óbvio que se a gente for fazer uma análise eminentemente jurídica da situação, a gente tem que localizar a omissão. Realmente, se eu, como cidadão, né, requerir o reconhecimento da minha cidadania, seja no consulado, seja por residência num comune, seja diante da justiça, e eu, tão logo, né, reconhecido cidadão, né, com exceção do reconhecimento nos consulados, que é feito de ofício, né? Então, eu, como cidadão, informei ao consulado, quando se fiz por residência, retornei, digamos, para o Brasil, ou se fiz judicialmente, recebi as transcrições, né? Porque nesse momento acaba, quer dizer, eu é que tenho que entrar no FASTIT, fazer a richiesta AIRE lá dentro do Servizi Consolari Online, etc. e tal. E a prática, de fato, da inscrição no AIRE, ela se fecha por um ato do comune. Juridicamente, eu poderia dizer que, de fato, como a omissão não é minha, e sim do Estado, esse não é um problema meu. Só que a gente tem que pontuar uma questão: a desorganização absoluta do Estado italiano, entenderam? Isso não pode ser deixado de lado nessas considerações, porque vamos pegar as práticas, por exemplo, que são realizadas nos consulados. Vamos usar como exemplo os processos de reconhecimento nos consulados, tá? Pessoa fez o reconhecimento da sua cidadania no consulado em 1999. Estou dando um exemplo. Lá em 1999, a pessoa recebeu uma carta do consulado falando que tinha sido deferido o pedido dela e que o módulo 01, né, para iscrizione all'AIRE, foi enviado corretamente ao Comune X, junto com as certidões A, B, C, D, E, F, G, H, para poder serem transcritas lá. A pessoa foi informada disso fisicamente por uma carta, estou supondo década de 90, início dos anos 2000, etc. e tal, e está super tranquila, não tirou o passaporte até então, porque nunca precisou dele, achou que nunca ia precisar, né? Porque naquela época o passaporte ainda não era um documento eletrônico, hoje é diferente. O passaporte é o único documento eletrônico possível. Na verdade, no Brasil, temos uma novidade, que a TIE já começa a ser emitida por alguns consulados. O de Recife, o de... Quais são os três? São três já. O Recife, o Brasília, né? A Embaixada, e tem mais um, Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Esses três já emitem. Mas, naquela época, as pessoas... É o caso que nós pegamos, Peron, daquela família que nós entrevistamos. Porque aquele menino, quando ele foi 30 anos, mas ele era menor, aquele que nós entrevistamos. Ele era menor. Então, a pessoa fica totalmente... Aí, hoje, ela vai lá no consulado e fala assim, bom, agora eu quero meu passaporte, ou então eu quero a TIE. Estou dando um exemplo, né? Pode ser aqui no Brasil. E agora eu quero estar identificado como italiano. Aí o consulado responde para ela assim, tem nenhum registro seu aqui, não. Entenderam? Infelizmente. A pessoa, não, tem sim, minha família fez o reconhecimento lá na década de 90 ainda. Inclusive, nós temos até a cópia se tiverem, né? Nós temos até a cópia do documento, etc. e tal. E o consulado, cala a boca. Quando eles não podem responder alguma coisa, eles simplesmente silenciam e param de responder, para não fazer prova contra eles, e jogam totalmente para cima do cidadão. Então, vamos supor que o consulado mandou o módulo 01, mandou, de fato, as certidões,
há 30 anos atrás, o Comune não fez, trocou de oficial, porque o anterior morreu, perderam, o rato comeu, chuva levou, a gente sabe que isso acontece, infelizmente, entendeu? Essa pessoa, ela está na mira dessa multa, porque quando ela entrar em contato com o consulado a primeira vez, o que o consulado vai falar? Opa, cidadão italiano, beleza, não está inscrito no AIRE, bom, não tem aqui nem esquerda na gráfica consular, tem. Lançamento da multa de ofício 5 anos para trás. E a pessoa que se vire para comprovar que havia realmente o reconhecimento e que a inscrição não foi feita por omissão do Estado. Né? É claro que se a gente pensar na repartição de ônus de forma estritamente jurídica, é exatamente isso que a doutora Francesca falou. Mas quando a gente vem para o chão de fábrica, para o mundo real, para as coisas que a gente vê acontecendo o tempo inteiro com os nossos cidadãos, né, com os nossos concidadãos, a gente vê que vai ter muita gente que não vai ter por onde nem se defender, tá? Principalmente cidadanias. Esses casos que eu estou falando, cidadanias reconhecidas há mais tempo, onde as coisas não eram eletrônicas, né? E o consulado encerrou a instância dele, simplesmente enviando, transmitindo para o Comune e falou, acabou, agora é com o Comune. Se o Comune fez ou não fez, por isso é que nas minhas palestras, nas minhas intervenções, eu sempre tenho colocado a questão do exercício efetivo da cidadania, inclusive nesse sentido, do cidadão escrever para o Comune. Há pouco tempo eu tratei de um caso consular, né, caso de consulado, caso até muito interessante, porque o Dante causa de 1811, vejam bem um negócio desse, só que viveu 90 anos, então ele viveu até que o reino da Itália tivesse já sido fundado, etc. e tal, o filho dele também viveu, etc, etc. Qual que foi a minha recomendação para essa família? Assim que o consulado responder, contratem alguém para acompanhar no Comune o que vai acontecer com o processo de vocês. Não acreditem só no consulado, porque o consulado ele encerra a instância, te envia um comunicado falando, olha, foi enviado para o Comune X o módulo 01 Inscrizione AIRE, mais as seguintes certidões, o número da PEC, o número de... Acabou, o consulado lava as mãos ali, tá? Aí ele faz, no caso do reconhecimento consular, ele faz uma pré-esqueda na gráfica, que vai ser complementada depois pela pessoa, ao adentrar no FASTIT, né, no FASTIT, e colocar a sua identidade e comprovante de endereço, eles vão complementar a esquerda na gráfica. Consular. Agora, o que está acontecendo no Comune, se foi ou não transcrito, se a pessoa não escrever para o Comune e falar, me dê as certidões, porque o consulado não trata esses atos que eles enviam para os Comune como sendo atos receptícios. Tá? Então, eles não se interessam pelo que o Comune vai fazer depois. Tá? Se fosse realmente uma coisa que o Estado puxasse para si a responsabilidade, o Comune ia acompanhar isso. Perdão, o consulado ia acompanhar isso no Comune. Tá? Falar, Comune fulano de tal, faz favor de me mandar as transcrições da família tal, protocolo tal, porque já passou tanto tempo. Não, Comune lava as mãos. Então, para quem reconhece a sua cidadania diante dos consulados, às vezes a única coisa que a pessoa tem é a comunicação do consulado, dada a época do reconhecimento, falando, fulano, olha, foi aceito o seu pedido, seus documentos foram enviados para o Comune X. Acaba ali. Tá? Então, se a pessoa for tirar o passaporte só anos depois, tá? Não é infrequente que o consulado mesmo que fez o reconhecimento não responda, não ceda informação alguma, ou talvez até nem tenha mais, tá? Informação sobre aquela família. É o caso que nós pegamos, Peron, é esse. Exato. Bom, doutora Cláudia, a senhora levantou a mão para falar, eu penso que eu já iria passar a palavra para a senhora. A única questão é que me parece que se anula, e estamos meio 1 a 1 aí. A doutora Francesca entende que não cabe, pois, de repente, você nem é cidadão ainda de fato, pois não foi transcrito,
mas existe um documento do consulado que diz que você é cidadão. Quer dizer, como é eu não sei se era isso que a senhora queria abordar, doutora Antonini. Cabe o desempate, de repente. Claudia, ou não? devi parlare tu, no? Parlo velocemente, faccio Sì. 2 o 3 appunti che mi sembrano necessari. Então, vamos aos fatos, assim. O cidadão que fez cidadania através de apresentação de pedido no consulado nunca viu seus próprios atos. Primeiro ponto. Ele nunca viu seus atos. Nós percebemos, quando nós fazemos cumprimento de sentença em tribunais, em cidades italianas, nos comunes italianos, que mais de 30% dos atos transcritos contêm erros. Por quê? Porque há, primeiro, formas diversas. Nós temos mais de um sobrenome, geralmente no Brasil, nomes compostos, natural. Nós temos muitas emancipações de cidade, que causam divergências no casamento e nascimento. Então, tem uma série de coisas que a pessoa nunca viu. Essa é a primeira coisa. O fato de você não ver seu ato, você não materializa o que é, de fato, a cidadania, que é existir no status civile. Ser cidadão para o Estado é nascer no Estado civil. Como no Brasil, você, quando nasce, tem o fato do nascimento, mas você passa a existir para o Estado, de fato, quando você é registrado, antes disso você é um fantasma, né? Então, a maioria dos nossos concidadãos, eles nunca viram seus próprios atos. Isso é uma coisa que gera uma série de problemas, de nomes divergentes no Brasil e na Itália, nos próprios documentos. Além disso, a gente não sabe se foi concluído. Exatamente por não ver os atos, porque o fato da conclusão é o ato registrado, é a existência da certidão de nascimento, de casamento desse cidadão. Agora, eu me pergunto, além disso, tem mais um fato. Não é só algo que deve se fazer, a comunicação quando se sai do exterior para a Itália e da Itália para o exterior, mas também quando eu troco de endereço no lugar onde eu estou. Isso também é uma obrigação de comunicar. Por isso eu acho que não é somente a ida para o exterior ou a vinda para o exterior em relação ao fisco, mas a obrigação de comunicar vai além. Eu, quando mudo de endereço no Brasil, eu também tenho que comunicar, mesmo que eu não saia do país e que eu não volte para a Itália. Então, vai um pouco além, não é tão simples assim a análise. Temos que ver como vai se agir para cada um destes casos. Isso me preocupa. Porque, como eu disse, como nós não temos o hábito de ter que comunicar alteração de endereço, quem muda de endereço no Brasil e não estava bem instruído, porque lembrem, não sei se vocês lembram, mas o Perón com certeza lembra, que não ia a família inteira requerente ao consulado. Se tinha 10 requerentes, ia um ao consulado, ele recebia alguma informação, a carta também é para um, não é para cada um. Então, não havia uma ciência real, não foi dada a ciência real para esse cidadão de qual tem que ser o comportamento. Eles confiaram na obrigação daquele que recebeu a informação repassar aos demais. Não é obrigação daquele cidadão repassar aos demais. Ele se obriga para aquilo que cabe a si, mas para os demais, não. Então, não há uma real ciência dada pelo Estado sobre a forma que você tem que fazer isso. Então, tem tudo isso aí para se observar. As pessoas estavam de fato cientes, fala-se muito aqui no artigo 49 ali também, que tem que ser dada a real ciência ao cidadão daquilo que está acontecendo. Esse cidadão não teve, ele não sabe disso, ele nunca viu seu ato para poder reclamar, ele não recebeu ele próprio uma comunicação para poder saber. Então, em que ponto ficamos? É mais profundo, tem mais minúcias nisso aí que vai atingir a todos. Tenho certeza, e vocês sabem disso, você sabe, Perón, quando a gente recebe para votar, quantos % não votam? Que não chega no endereço o voto, por exemplo. O voto é um termômetro disso, né? Vamos dizer que é um termômetro. Esse termômetro é bem claro. Quantas correspondências, e você deve ter isso em várias matérias da NCM, retornam ao consulado quando é por correio o voto. Quantas? Qual o percentual? Altíssimo. Isso aí é o endereço que não está atualizado. Então, tem muito mais a se debater sobre essa alteração, porque ela atinge de outras formas. Atinge de outras formas e dentro de uma coisa que é a comunicação, da alteração de endereço, dentro da própria circunscrição consular ou da própria localidade de residência na Itália, aqui, né? Aqui na Itália. Então, não é tão fácil. Tem mais coisas dentro disso que têm que ser observadas.
Vamos ver, então. O Cristiano queria falar. Tudo bem, Cristiano? Vamos lá. E depois eu tenho uma colocação a fazer para a doutora Francesca. Vamos lá. É um minutinho só. Alcança, complementando a Cláudia, alcança o registro civil. Porque como a multa é extensível aos menores, vejam bem, tá? Você ficou sem apresentar seu filho por 16 anos. Aí, antes de ele completar 18, você fala assim, sabe de um caso? Vou apresentar agora. O Estado ganha competência, o comune ganha competência e o dinheiro. Isso é que essa lei muda também. Antes havia uma dissociação. Por que a lei de 1954 nunca pegou? Porque era dissociada a competência de quem lançava a multa e de quem recebia por ela, quem recebia o dinheiro. Agora se faz, entre aspas, uma justiça ao comune e fala, não, vocês lançam, vocês recebem. O dinheiro vai para o comune agora mesmo. Então vai haver um interesse dos comunes em bater qualquer divergência lá do anágrafo e falar, opa, peraí, filho de 16 anos, cidadão inscrito aqui com a gente desde 1995, tem uma coisa errada. Por que está apresentando um filho de 16 anos só agora? Multa 5 anos para trás, entenderam? Quer dizer, o primeiro acertamento, para mim, eu li essa alteração no seguinte sentido. O primeiro acertamento que cidadãos supostamente irregulares com o Estado farão neste primeiro acertamento que eles tentarão fazer, seja para alteração de endereço, seja prescrição AIRE, seja para registro civil de filhos menores, o Estado, o comune está autorizado a lançar a multa e informar. Falar, está aqui, meu filho. 16 anos sem apresentar seu filho? Não. Então, era para ele estar no AIRE há 16 anos atrás. 5 anos para trás, multa de €1.000 por ano. Pronto, acabou. Quer dizer, só vamos registrar com você pagando. Aí que vem a parte que eu acho que é perversa da coisa, é falar assim, a mesma coisa vai ser passaporte, tá? Quer dizer, a pessoa decide fazer a inscrição no AIRE para poder tirar um passaporte, tá? Aí bate lá, fala, uai, a pessoa estava com inscrição, vamos supor, quem fez cidadania por residência, né? Uai, a pessoa estava inscrita em tese no Comune X desde 2010, está batendo aqui em São Paulo agora para fazer o AIRE. Vocês estão entendendo qual que é? Quer dizer, porque quando a pessoa tentar fazer o primeiro acertamento dela, é nesse momento que o comune vai, entendeu? Para o caixa do comune, isso é ótimo. Eu sei que tem uma coisa entre eu, Cláudio e Francesca, que conversamos muito em bastidores da vida por aí, que nós três concordamos, tá? Aumentar as competências municipais e colocar sobre... Nós três concordamos com isso. E colocar para os municípios o fruto do seu próprio trabalho é salutar. Eu acho que nós três concordamos bem com isso, tá? De taxas irem para o município, de competências, né, que hoje são dos consulados estarem nos municípios, nós concordamos com isso, tá? Agora, obviamente, tudo feito de uma forma que não seja um tiro no pé do cidadão, né? Do cidadão chegar lá para poder fazer um acertamento, qualquer, como, por exemplo, dei o bom exemplo do registro civil, né? Ah, deixa eu registrar meu filho agora, que ele vai fazer 18 anos daqui a pouco, fiquei sem registrar. E naquele momento, o comune falou, não, registramos sim, meu querido, mas €5.000 para você poder fazer o registro segundo a lei tal. Então... E allora, doutora Francesca, cosa ne dici? Allora, cerco di essere schematica il più possibile per far capire un concetto. Questa legge ha detto: chi va all'estero dall'Italia e non si iscrive all'AIRE entro 5 anni da quando il comune di ultima residenza da cui è partito, da cui risultava iscritto, non si accorge, fa gli accertamenti e si accorge che è andato via da un bel po', dopo un anno non torna e non si è iscritto all'AIRE, comminerà la multa, perché quello è un trasgressore, perché doveva andare al consolato e dichiarare io sono qui all'estero.
fare il modello CONS 01, il consolato lo spedisce al comune di ultima residenza e il comune di ultima residenza lo iscrive all'AIRE. Già da questo procedimento si capisce che se il comune italiano non chiude la domanda fatta dal cittadino al consolato, l'iscrizione all'AIRE non c'è, non avviene. Ma la parte più importante è proprio che il cittadino ha dichiarato di volersi iscrivere all'AIRE. Se il cittadino fa questa cosa, compila il modello, viene formato questo famoso modello 01, CONS 01, il cittadino non può essere accusato di trasgredire, perché lui l'adempimento al consolato lo ha fatto. Se il consolato non dice io non ti posso far compilare questo modello, deve mettere per iscritto i motivi per cui non può compilare, cioè una forma di rifiuto che per il diritto italiano deve essere fatta in forma scritta e secondo la legge, per cui il consolato non adempie a un dovere che ha nei confronti di un cittadino italiano, sia che sia italiano che è partito dall'Italia, sia che sia italiano che ha un passaporto italiano perché è un italiano iure sanguinis. È chiaro questo concetto? Cioè non può, se il cittadino fa il suo atto di dovere di dichiarare la sua residenza all'estero al consolato, non può essere passibile e considerato un trasgressore, perché chi non ha chiuso il procedimento, anche nei casi descritti da Cristiano, è il comune. E il comune che per legge, come è scritto in questa ultima legge stabilita dallo Stato italiano, dice che è il comune che accerta la trasgressione, come fa ad accertare una trasgressione se non ha l'iscrizione all'AIRE di quella persona? Perché è lui che deve chiudere l'iscrizione. L'iscrizione all'AIRE funziona. Il cittadino chiede di iscriversi all'AIRE del comune di un comune italiano, qualsiasi. Viene formato un modello, viene trasmesso al comune indicato dal cittadino, il comune provvede all'iscrizione all'AIRE di quel comune, dice questa persona è iscritta all'AIRE, tutto quello che riguarda la persona, poi assicura il consolato di averla iscritta all'AIRE. A quel punto è tutto chiuso. Perciò io insisto nel dire che questa legge è stata fatta per colpire i cittadini italiani che dall'estero sono andati, e sono tantissimi negli anni, che hanno contribuito al non pagamento di tante tasse. Non voglio con questo dire che la situazione delle trascrizioni e della formalizzazione e anche dell'iscrizione all'AIRE da parte dei comuni è migliorata. No, anzi, secondo me avranno molto più lavoro da fare proprio grazie a questa legge. Forse questa legge dovrà fare, cioè renderà più fattivo il lavoro che devono chiudere i comuni. Questo sì, anche se forse non sono state predisposte le risorse e le persone che devono aiutare i comuni in questo maggiore lavoro che deve essere concluso. C'è stato un grandissimo impoverimento da parte dei comuni anche più piccoli, delle persone che si devono occupare delle trascrizioni degli atti di stato civile, sia nei piccoli comuni che nei grandi comuni. Rimane il fatto che siamo tantissimo in ritardo, non mi sto giustificando, io sono la prima a denunciare questo tipo di ritardo
avendoci anche lavorato in prima persona, però non mi sento di, anche perché in questo il diritto amministrativo è logico, cioè se io ho un adempimento fatto da parte del cittadino, che è la domanda di iscrizione all'AIRE, se non chiude il comune, quel cittadino non può essere multato. Poi tutto sta a verificare se il contrario di quello che dico è possibile, però veramente non mi sento di dire che questa legge va a colpire i cittadini che stanno in fase di riconoscimento o che hanno dei procedimenti ancora non conclusi, perché loro hanno fatto tutto in questo senso e non possono essere dichiarati trasgressori. Ecco. São palavras tranquilizadoras. A doutora Cláudia parece que tem alguma colocação a respeito disso, doutora? Parlo in italiano, che parlo direttamente a Francesca. Allora, quello che mi preoccupa, tolgo la mano, ecco, quello che mi preoccupa sono quelli che hanno fatto la cittadinanza tanto tempo fa e che poi hanno cambiato parecchie volte indirizzo o che non hanno fatto la denuncia della nascita di figli minorenni. Hai capito? Anche questo costituisce reato, non dichiarare, non comunicare cambiamenti di indirizzi. Siccome non c'è l'abitudine in Brasile di comunicare, fare questo genere di comunicazione, io penso a questi cittadini che, come ho detto prima, quando si andava a fare una richiesta di cittadinanza presso il consolato, era una richiesta per 10 persone, 10 cittadini che dovevano essere riconosciuti. Doveva andare uno solo, non accettavano la presenza di tutti nei consolati brasiliani, italiani in Brasile, scusate. E dunque l'unica persona che aveva il contatto diretto col consolato era quel rappresentante del gruppo familiare. Era pure questo rappresentante, questo responsabile, come dicevano loro, che riceveva la comunicazione dell'avvenuto riconoscimento, dell'avvenuta trasmissione degli atti al comune di origine della famiglia o a Roma, come sai bene che andava tutto a Roma. Dunque, non è che era una persona, le altre persone coinvolte venivano comunicate dal fatto. E meno ancora, non sapevano personalmente che dovevano stare a fare questi aggiornamenti di indirizzo come si fa in Italia. Quindi mi preoccupa un po' queste persone che non hanno mai fatto l'aggiornamento dell'indirizzo, anche se sono sempre in Brasile o no, magari sono in un altro paese, e dei figli che non sono stati fatti. Più che altro è questo, perché sono in un limbo, hai capito, Francesca? Allora, molti di questi cittadini, questa parte mi era sfuggita, adesso ho capito meglio. Molti di questi cittadini, il consolato, dopo un po' di tempo, ha provveduto a cancellarli su cioè il comune di iscrizione AIRE ha provveduto a cancellarli, erano iscritti all'AIRE e sono stati cancellati su comunicazione consolare. Però erano iscritti. Per la legge italiana esiste questa forma di cancellazione anagrafica quando una persona ricompare, cioè si ripresenta al consolato, viene informata di questa cosa, di questa possibile multa e si ripresenta al consolato anche oggi, per dire proprio perché ha saputo della multa, fa un'azione che va a sanare tutto il periodo che non si è iscritto perché non sapeva e dice io adesso lo so e ti dichiaro che sono qui, sono italiano, non è cambiato niente, ho il passaporto, i miei atti sono quelli, adesso mi iscrivo all'AIRE di questa sezione consolare. Cioè è sanabile questa situazione, ok? Perché si chiama ricomparsa. Certo, rispetto a questa situazione qui che coinvolge molti cittadini, che sono parecchi, andrebbe fatta un'azione di diffusione della notizia, questo sì, cioè più voi riuscite come rete a diffondere questa situazione e più si avrà una sanatoria proprio, una possibilità di sanare questa situazione.
e seguire anche l'iscrizione all'AIRE dei figli minori, perché finché sono minorenni si fa direttamente la richiesta di trascrizione e di iscrizione all'AIRE nella circoscrizione consolare dove risiedono adesso i genitori o il genitore italiano. Questa è assolutamente da seguire a livello di pubblicizzazione al massimo della notizia, a livello capillare proprio, cioè riuscire a creare un passaparola, una diffusione sui social il più possibile capillare per poter evitare che queste persone vengano sì coinvolte nel discorso della multa. Questo sì, perché loro sono italiani che una volta erano iscritti all'AIRE, questo sì, e che molti sono stati cancellati o se ne è persa traccia, ma sono formalmente iscritti. Perciò il comune di riferimento ultimo, anche che ha cancellato, può comminare la multa. Questo sì, potrebbe fare l'accertamento e dare la multa. Sempre sui 5 anni, stiamo parlando dei 5 anni da adesso, perché non si può andare a ritroso della comunicazione consolare, cioè questo non esiste. Ecco. Doutora Cláudia, por favor. Tinha Allora, pedido 2 vezes. Scusa, Ok. sono andata veloce, pardon. No, No. bene, bene. No, è che questo è un desiderio che abbiamo, di poter avere questo rapporto con i consolati, con i comuni. Questo manca, è per questo che queste cose succedono, perché veramente non c'è un rapporto tra la comunità italiana in Brasile o nel mondo con i suoi consolati. Un rapporto verace, un rapporto effettivo, un rapporto di a ricevere le informazioni. Perché è sempre molto difficile il contatto, è molto difficile essere presente, è molto difficile avere delle informazioni. Sì, abbiamo delle informazioni, sono sul sito. Molte volte la risposta che abbiamo è sul sito consolare, guardate lì. Però bisogna veramente avvicinare questa comunità. Io penso che adesso ci sono molti consoli alcuni consoli stanno cercando di fare questo lavoro come si deve. Io spero che questo avvenga in tutte le circoscrizioni, almeno per gli italo-brasiliani e mi auguro anche per gli altri, però è un lavoro da fare. E l'obiettivo proprio di Peron, quando ci riunisce qua, è di diffondere, è di far sapere che questo è il nostro obbligo, così funziona. Manca molto questo lavoro, è mancato per molto tempo. Io spero che il momento della crisi, che è questo, quando si prende una notizia e si ha paura, che serva per avvicinare, che abbia un lato positivo, che è quello della consapevolezza di come si deve fare la cosa. Io spero che sia così il risultato, che sia positivo, che il consolato si avvicini al cittadino, che il cittadino capisca meglio come funziona il sistema Italia e che così si possa avere veramente un rapporto reale col nostro paese, che è pure l'Italia. È quello che mi auguro e ci auguro. È questo. Doutor Cristiano, por favor, o senhor tinha pedido a palavra? Não, vamos torcer para que isso aconteça, porque é óbvio que diante de uma informação dessa, qual deveria ser o primeiro passo dos consulados? Publicar informações claras, gerais, relatórios gerais sobre a situação dos seus inscritos, tá? Que não fosse, digamos assim, para respeitar leis de privacy, etc., que não fosse, de repente, assim, público no sentido maiúsculo da palavra público, não, mas que pelo menos para os órgãos de representação dos italianos no exterior, chamasse os comitês, né, o TDE, talvez, falar, oh, gente, a situação é essa. Por quê? Porque quem vai ser penalizado com isso? Tá? Todos aqueles cidadãos que tiveram cidadanias reconhecidas há mais tempo, tá? E que estão regulares, digamos assim, porque cumpriram os seus atos, como a Francesca disse, cumpriram os seus atos, foram lá, reconheceram, cederam documento, etc. e tal. O consulado encerrou a instância, né? Quer dizer, fez a esquerda na gráfica consular, enviou para o comune. Só que aquela pessoa, como a Cláudia muito bem disse, nessa concentração, né, no capo-família, digamos assim, dos processos de reconhecimento, né, de adultos de uma mesma família,
Quer dizer, uma tem a comunicação, as outras 9, as outras 15, as outras 8, as outras 7, às vezes não tem nem a comunicação em mãos, tá? E às vezes a pessoa, no momento que ela mais precisar, fala, agora eu ganhei uma bolsa de doutorado lá para a Irlanda, sou cidadão italiano, bom, vou regularizar isso agora, vou aproveitar, tirar meu passaporte. É nesse momento que ela vai receber a multa, tá? Porque na hora que ela bater no consulado, o consulado vai falar, opa, peraí, cadê a inscrição no AIRE dessa pessoa? Não existe inscrição no AIRE, e não existe inscrição no AIRE dessa pessoa, isso tem que ficar claro para a audiência, não é porque o consulado errou, digamos assim, no sentido técnico da palavra, nem a pessoa está sobre ela o ônus da prática de algum ato. É porque, às vezes, o comune não finalizou. Isso é muito frequente. O consulado encerra a instância, manda para lá o módulo consolare 01, manda... E o comune senta em cima daquilo quando não perde. Tem gente que você escreve para o comune vira para você e fala assim, não temos nada aqui. Não recebemos... Isso é frequentíssimo. Para quem trabalha com isso, Cláudio está há 27 anos trabalhando com isso. Ele sabe o tanto que é frequente esse tipo de coisa. Não temos nada. Aí você escreve para o consulado silencia. Não te manda a PEC que enviou para lá, não te manda comprovação de que não te dá acesso à pasta, não te dá acesso a nada. A pessoa fica completamente perdida. Sabe? Então, essas pessoas vão ser as que vão ser penalizadas, porque na hora que elas chegarem para poder, com uma questão muito prática para resolver, junto com a solução, entre aspas, vem a multa. Sem dúvida nenhuma, porque pode ser lançada de ofício pelo comune. O comune fala, não tem inscrição AIRE aqui dessa pessoa, não. Aí fica aquele velho embate, né, Peron, que a gente está cansado de ver, entre consulado de um lado, comune do outro. Consulado de um lado, comune. Ninguém tem culpa de nada, ninguém sabe de nada, ninguém tem documento nenhum. A pessoa, às vezes, com documento em mãos, falando, mas está aqui o reconhecimento. Aí o consulado fala que não tem nada lá, o comune fala que não tem nada lá, a pessoa fica... a ver navios. Ou seja, o que eu queria terminar essa fala da seguinte forma, é preciso, já que os consulados, puxando o que a Cláudia falou, já que o Estado italiano, né, por intermédio das representações consulares, muito possivelmente não vão dar mesmo essa transparência para a gente, de fazer relatórios, de nos chamar para conversar, de falar, olha, gente, os números são esses, nós temos tantas mil pessoas aqui inscritas, tantas mil... Nós nunca apareceram aqui, tantas mil nunca pediram passaporte, tantas mil... Porque se a gente, até de órgão de representação dos italianos do exterior, de comites, pudesse ter acesso a dados, a gente conseguia fazer alguma coisa pelas pessoas, conseguia entrar em contato com as pessoas, fazer um mutirão que fosse, para regularizar a situação das pessoas. Agora, sem informação, a gente não tem como nem organizar um mutirão para auxiliar essas pessoas, que fosse gratuito, entendeu? Fazer um mutirão aqui em São Paulo, por exemplo, deixar todo o primeiro sábado de cada mês na Círculo Italiano, se nos cedesse o espaço para isso, estamos lá sentados para poder fazer AIRE de todo mundo, fazer Codice Fiscale, fazer não sei o que, quer dizer, organizar a vida do cidadão. Mas nós não temos informação, nós não chegamos no cidadão, nós não temos direito de chegar no cidadão, nem sendo órgão de representação, comites não tem o direito de fazer isso, né? Porque a informação ela fica resguardada, escondida. E qual que é o medo? É que essas pessoas que não estão sabendo de nada, no primeiro momento que elas precisarem fazer um acertamento, cair no colo dela uma multa de 5 mil euros de presentinho para elas. Né? Vamos ver. Doutor Cristiano, obrigado. Doutora Francesca, há algum tempo já levantou a mão e quer falar mais alguma coisa, por favor. Come ultima cosa vorrei solo dire questo. Oddio, come ho fatto? No, vabbè. Non riesco a togliere la mano, vabbè. Sì, fatto, posso, scusate. No, niente. Ma, è tornata. Adesso è tornata via. Allora, forse mi metto anche a disposizione, in questo senso, di stilare un documento e mi faccio aiutare da Claudia e Cristiano per vedere tutte le casistiche
e tranquillizzare perciò i cittadini, ma anche sollecitare eventualmente quelli che sono da sollecitare per adempiere a questa obbligazione per lo Stato italiano di dichiarare la propria residenza. Scusate, i miei figli stanno litigando. E praticamente rendere più fruibile, più accessibile a più persone, da distribuire tipo volantino, cioè una cosa simile, in modo tale da tranquillizzare i cittadini in questo senso e far capire in quale categoria appartengono, cioè se multabili o non multabili, chi si deve dare da fare o meno, ecco, rispetto a quello che è stato stabilito per queste situazioni. Mi sembra una soluzione buona rispetto a questa situazione, e mi farò dare tutte le indicazioni e cercherò di capire e dare le informazioni rispetto a tutte le categorie dei cittadini coinvolti. Ótimo, doutora Francesca Barbanti, agradecemos essa disponibilidade que a senhora nos dá. A INSIEM está à disposição para difundir, inclusive, essa explicação que a senhora acaba de colocar. Tradotta, naturalmente, no? Ok, sim, pode ser em italiano, nós traduzimos aqui, procuraremos ser fiéis ao conteúdo, né? Como estamos já bastante adiantados no horário, nós não vamos, obviamente, esgotar esse assunto hoje, né? Ele vai dar pano para manga ainda, seja no sentido que coloca a doutora Francesca, seja no sentido das casualidades aqui apontadas, né? Pelo doutor Cristiano e doutora Cláudia. Eu proporia uma rodada assim de encerramento, né? Para fazer as considerações finais e exatamente o sentido que a doutora Barbanti colocou aqui, exatamente de tranquilizar, porque da forma como está, pode ser que as pessoas digam, então, o que eu devo fazer? Como é que eu sei se eu estou inscrito ou não estou inscrito? Eu não recebi o voto na última eleição, a cédula. Quer dizer que eu não estou inscrito no AIRE ou só porque o meu endereço não foi atualizado? E por aí afora, né? Então, a gente sabe que isso tem múltiplas facetas que as pessoas vão se perguntar e vão se preocupar. Então, eu coloco à disposição, aí acho que poderíamos começar, eu deixaria a doutora Barbanti, como ela foi a última a falar, ela que seja quem vai encerrar. Vamos começar com o doutor Cristiano, por favor. Bom, inicialmente, óbvio, agradecer a audiência, agradecer Cláudia, Francesca, são pessoas maravilhosas que eu tenho o prazer de ter na minha vida e de conhecer. Vamos conversar muito sobre isso, porque eu acho que, de fato, o assunto não se esgota aqui, e quando a INSIEM certamente vai noticiar, quando as primeiras multas começarem a ser aplicadas, as pessoas vão bater na porta da INSIEM, nós vamos estar aqui entrevistando essas pessoas, né, Peron? Ouvindo essas pessoas e falando sobre as histórias delas. Agora, para o cidadão que nos ouve, exercite seus deveres e direitos. Porque essa modificação, essa lei do orçamento, ela abre espaço para que no seu primeiro acertamento, tá? Você está há anos, sabe que é cidadão, está há anos sem se relacionar com o consulado, decide aparecer. Teve um filho há 10, há 12, há 15 anos, nunca apresentou, decide apresentar. Nunca teve passaporte, embora tenha cidadania reconhecida desde 1998, decide tirar. Essa lei abre espaço para que no primeiro acertamento que o cidadão vá fazer diante do seu consulado, junto com o acertamento, ele ganhe uma multinha boa. Então, o que eu deixo aqui para o cidadão? Vá atrás da sua situação. Escreva para o Comune. Se você nunca recebeu as suas certidões de nascimento e casamento, escreva para o Comune e peça essas certidões. Como a Cláudia muito bem disse, essa é a prova material do reconhecimento da sua cidadania, né? É nela que se consubstancia a sua condição de cidadão italiano, é nela que você nasce para o Estado. Tá? Se você não sabe o que é AIRE, vá se informar.
Se nunca fez a inscrição, vá se inscrever. Se fez seu reconhecimento num comune por residência lá na Itália, desapareceu do comune e deixou como estava a situação, regularize o mais rápido possível, tá? Se você não consegue fazer isso sozinho, existem os inúmeros prestadores de serviço, procure os idôneos, obviamente, para que te auxiliem. Agora, regularize a sua situação com o Estado, porque essa lei ela não modificou uma lei de 1954, bem dizer, esquecida aí na noite dos tempos, à toa. Ela modificou para que os comunes tenham uma nova fonte de renda, tá? E essa fonte de renda agora é você, tá? Quando for fazer o seu primeiro acertamento diante do Estado italiano, seja ele de registro civil, de AIRE, eleitoral, residência, a lei abre espaço para isso, essa lei orçamentária. E eu tenho certeza que vão aplicar dessa vez, não modificaram à toa. Tá? Então, vamos todos atrás de regularizar a situação, tá? Diante do Estado antes que seja tarde. É isso que eu deixo para a nossa audiência aí, além de um abraço. Muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Obrigado, doutor Cristiano. Doutora Cláudia, por favor. Bem, além de agradecer ao Peron pelo convite sempre ótimo para falar para o nosso concidadão, eu espero que esta crise, como em toda crise, que dela nasçam coisas boas. Eu desejo que seja uma grande campanha de conscientização por nosso concidadão, que eles passem a ter mais responsabilidade com a própria cidadania, que comecem a entender o que de fato é uma cidadania, que seja um motivo para a aproximação entre o Estado italiano e o cidadão italiano no exterior. Tenho certeza que a INCM vai participar de forma vigorosa disso, até proponho, Peron, que a gente faça alguma coisa, tem vários aí que você disponibilize com muita clareza tutoriais para as pessoas acessarem o FASTIT, que se possa fazer uma matéria de conscientização sobre passos que têm que ser dados a partir de agora. Né? Acho que é um grande instrumento a tua revista para que o cidadão saiba como agir. Tomou um susto, está com medo da multa, mas não fica parado. Tem alguma coisa acontecendo, vai lá e age, regulariza teu endereço, até para participar de fato. Se é cidadão, participe de fato. Consulados, espero que se manifestem, espero que a embaixada se manifeste para o cidadão atemorizado, porque vai ter muita gente com medo depois de ler essas notícias. Não se desesperem, se informem. Melhor arma é a informação, é buscar sanar o problema que existe hoje. E isso, eu acho que não é um problema só para o cidadão, será um problema também para o comune que não cumprir com seus atos. Então, não é só do nosso lado o problema. O comune também, que não fizer o que vai ter que fazer, poderá ser penalizado. Então, não encarem como só ruim para vocês. Tudo aquilo que não foi feito também tem outra culpa por detrás, que deverá ser corrigida. Então, só não fiquem parados. Ajam, sejam cidadãos, exerçam sua cidadania, se informem, fiquem de olho aí na INCM, que certamente, brevemente, aí vai estar dando para vocês informações sobre como fazer o FASTIT de maneira clara, didática, tenho certeza que isso vai acontecer, né? Sobre o que tem que ser feito, o que você tem que botar em dia, o que você não fez que você tem que fazer a partir de agora. E feliz de quem ouve e lê aqui na INCM que vai poder fazer isso. Espero que todos os veículos voltados para o nosso cidadão, inclusive os veículos que não estão voltados, possam, a partir disso, informar a grande comunidade italo-brasileira. Nós somos 30 milhões de oriundos, nós somos não sei quantos já reconhecidos, é muita gente. É uma matéria de interesse para o país, Brasil, em relação a todos aqueles que estão aqui. Então, espero que seja assunto não só de interesse no veículo voltado para a comunidade italo-brasileira, mas mais amplamente para que todos possam ter acesso, até aqueles que, depois de reconhecer a cidadania, até por algum trauma em relação ao tratamento que teve, se afastaram dos consulados e de tudo. Espero que sirva para ser uma aproximação e não o contrário. Obrigado, doutora Cláudia. Ouviremos, então, a doutora Francesca Barbanti, nas suas conclusões finais. Ringrazio per questa occasione che mi ha aiutato a capire e a convincermi sempre di più che i cittadini italiani all'estero sono molto più vicini e più partecipativi dello Stato italiano rispetto a quanto non lo siano i nostri cittadini che scappano via per
vari motivi e poi vogliono sparire rispetto al loro stato d'origine. Mi convince sempre di più il fatto che il diritto che viene sentito da chi apparentemente non lo ha vale molto di più da chi invece lo ha stando nello Stato italiano. Avendo occasione di visitare il vostro paese, ho sempre sentito questa forma di maggiore ricchezza, cioè il convincimento che io, come italiana, ho molto meno rispetto a chi ha due cittadinanze, perché avere qualcosa di uno Stato e qualcosa di un altro, secondo me, è molto più arricchente. E questa ricchezza è una ricchezza sulla quale bisogna assolutamente investire. E dobbiamo investire anche proprio parlando di più tra di noi e diffondendo di più tutte le informazioni che riguardano la comunità italiana in Italia e la comunità italiana fuori dall'Italia. Perché se una legge che stabilisce, che aumenta delle multe che erano già presenti e che è quasi sicuramente mirata a colpire gli italiani che vanno via dall'Italia, ha così allarmato la comunità italiana che invece non sta in Italia, significa che la vicinanza all'Italia, ai valori dell'Italia, è molto più sentita da chi sta fuori dall'Italia piuttosto che da chi è dentro. E questo è una cosa che dovrebbe farci riflettere molto e dovrebbe far riflettere molto anche gli operatori che lavorano al consolato e che fanno parte del Ministero degli Esteri e che hanno il contatto con la comunità all'estero, e far capire quanto gli italiani all'estero ci tengano veramente a essere in pace, in regola con lo Stato italiano. E a me questa cosa è una cosa che mi fa molto riflettere, mi fa molto sentire anche un po' in colpa rispetto a quello che avviene, perché non è così che si dovrebbe dialogare con i nostri concittadini in questo modo. Non ho paura a fare autocritica, perché non credo che sia sbagliato dire no, abbiamo sbagliato. Io quando sbaglio ho sempre ammesso un errore, e ammetterlo è il primo passo per dialogare in modo sempre più chiaro e condivisibile da tutti, e trovare sempre dei punti comuni su cui lavorare e su cui non avere paura a dire quello che pensiamo e che vogliamo portare avanti. E spero di continuare a poter dare il mio contributo in questo senso. Grazie, muito obrigado, doutora Francesca Barbanti. Obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos presentes e futuros, conforme já falamos, né? Obrigado, doutor Cristiano, obrigado, doutora Cláudia, obrigado para a nossa audiência, e a NCM vai continuar a sua função de informar, porque esta é a ferramenta importante que se referia a doutora Cláudia. Obrigado.